E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias referentes ao Corinthians, vamos estar falando sobre o Mina, Mastriani também e outras informações. Antes de tudo, quero avisar que em breve sortearei uma camisa do Timão, então para você participar é muito simples, rápido e de graça. Só deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e comentar o número de 1 a 1000. Lembrando que mais vezes que você comentar, mais chance você tem de ganhar esse prêmio. Bora direto para as notícias que hoje a gente vai estar falando sobre muitas informações aí referente ao Corinthians, fechou? Bom, o Corinthians se movimenta ainda no mercado visando a temporada que vai ser muito longa em vista, né? O Corinthians tem o Campeonato Brasileiro pela frente, que são 38 rodadas, tem a Sul-Americana, né, que já foi feita até o sorteio, tem agora o Campeonato Paulista, que só tem a final, e obviamente Copa do Brasil. Então o Corinthians precisa ter um time muito forte para encarar essa temporada que tem muitos jogos e muitos confrontos importantes pela frente. Recentemente, o Pedro Raul se desligou do Corinthians, isso mesmo, o centroavante atualmente agora está atuando no Ceará. Com tudo isso, o Corinthians fica um pouco, né, com poucos jogadores que seria ali como centroavante, e isso faz com que o Corinthians então volte a vir ao mercado da bola e estar contratando grandes jogadores para poder então estar jogando. E o Corinthians então está de olho em um centroavante, isso mesmo, que pode ser então a sombra do Yuri Alberto, isso mesmo que vocês estão vindo. O jogador, por sinal, seria o Gonzalo Mastriani, né, que atualmente se encontra no Atlético Paranaense, time que está jogando, vai jogar, né, no caso, a Série B. O uruguaio de 31 anos de idade teve um grande destaque na sua temporada passada pelo Furacão, onde ele marcou 16 gols e distribuiu 5 assistências em 47 partidas em 2025. Ele atuou 7 partidas atualmente, mas ainda não balançou as suas redes. E notícias que saem então que o Corinthians já está negociando para contratar, né, no caso, o jogador. E alguns jornalistas falaram com essas, né, no caso, informações. O Corinthians já está indo firme para contratar o Mastriani, né? Bom reserva para o Yuri Alberto, mais barato que o Arthur Cabral, e obviamente ele vai estar, no caso, concorrendo aí pelas vagas que tem no Corinthians, e obviamente quando entrar pode ajudar muito a equipe no ano de 2025. Então, o Corinthians está sim, né, indo atrás desse centroavante, desse jogador que na minha opinião é um ótimo centroavante. Quando jogou no América Mineiro jogou muito bem, no Atlético Paranaense faz a sua posição nota 10, é um jogador que não tem muito nome, um jogador que não vai custar caro para o Corinthians e vai estar suprindo muito as necessidades do Corinthians quando precisar, pelo em vista, né, tendo em vista, no caso, obviamente, pelos resultados que ele já representou e deu resultados nos times anteriores. Então, você, torcedor da Fiel, né, você que manda aqui em nosso canal, então comenta aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Maestrini é um jogador que poderia vir para o Corinthians para ficar ali na reserva e pode substituir muito aí o Yuri Alberto quando precisar? Coloque tudo aqui embaixo nos comentários. Agora, a gente vai passar com uma informação muito importante, né, de um jogador que até mesmo era rival do Corinthians e que agora está na Itália e pode estar pintando para o futebol brasileiro, né, mais precisamente no Corinthians, que vai precisar de zagueiro. O Corinthians ainda não renovou seu contrato com o Gustavo Henrique. Corinthians e também o Grêmio já estão atrás do jogador e o Corinthians já está se movimentando para poder então contratar um outro zagueiro, que ali, né, dentro da defensiva o Corinthians precisa bastante, né, de ainda alguns jogadores. E agora eu vou passar as notícias para vocês. Sim, o Henry Mina, colombiano, que provavelmente pode jogar o jogo contra o Brasil hoje, deve estar vindo para o futebol brasileiro e pode pintar, no caso, no Corinthians. Isso mesmo, ele está saindo atualmente do Cagliari, que seria um time da Itália, e pode estar vindo para o Corinthians ou até mesmo para outros clubes. Notícias que vem saindo é que o Corinthians está muito afim de contratar o jogador, ele está praticamente ficando já de volta livre no mercado da bola e ele pode estar vindo então para o futebol brasileiro. Isso mesmo, ele já atuou aqui no futebol brasileiro na equipe mais precisamente do Corinthians, e notícias que saem agora é que o atleta está voltando para o futebol brasileiro, e Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro são equipes que já vêm conversando com o jogador. Isso mesmo, vale ressaltar que ele já está saindo do time onde ele está atuando, que é, no caso, lá na Itália. E notícias que saem então que o jogador pode sim estar voltando para o futebol brasileiro. Na equipe onde ele está atuando atualmente, ele já jogou 25 partidas, não tem gol e assistência, logicamente que é um zagueiro, então não dá para esperar muitos gols e assistência, mas é um jogador que joga ali na defensiva, um ótimo jogador, defende muito bem, tem uma visão muito boa de jogo, algo que hoje em dia é preciso dos zagueiros, e então o Henry Mina pode sim estar vindo para o Corinthians, isso mesmo. O Internacional também estava de olho no jogador, mas acabou não batendo muito martelo ali na situação dele, e agora ele está aí vindo para o futebol brasileiro de volta. O Corinthians precisa de um zagueiro, né, de um zagueiro novo, um zagueiro experiente. Atualmente ele só tem apenas 30 anos e é um jogador que chega aí então para até mesmo brigar por posição e obviamente até mesmo ser titular, dependendo de como ele vai performar no Corinthians. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então eu peço a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários: vocês acham que a contratação do Mina pode ser aí então uma boa contratação
para que o Corinthians tenha um time melhor e, obviamente, com muitos jogadores? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vou passar também com uma informação super importante de uma renovação de um jogador no Corinthians. Bom, o Corinthians está perto de acertar a renovação do lateral esquerdo Matheus Bidu, que tem um contrato até o final deste ano. A tendência é que o jogador assine um novo vínculo com a duração por mais de 3 temporadas. A informação foi noticiada pela Globo, né, Globo Esportes, e os termos, né, principais do novo contrato foram acertados e restam apenas alguns detalhes. O Matheus Bidu teve uma valorização de salário, né, em um seu novo salário do Corinthians, e agora a renovação impede que o jogador assine um pré-contrato com outro clube para julho, que a partir de julho deste ano o Corinthians já ficaria o jogador, no caso, já ficaria possibilitado de acertar com qualquer equipe. No Timão, desde 2023, o Matheus Bidu já soma 84 partidas pelo clube alvinegro e marcou 5 gols pelo Corinthians. O jogador foi titular na reta final do último Brasileirão, quando o alvinegro venceu 9 jogos consecutivos e garantiu a sua vaga na pré-Libertadores, que infelizmente aí, como vocês já sabem, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil do Equador. Nesta temporada, no entanto, o jogador perdeu espaço para o Fabrício Anrileri, né, única contratação do clube. O argentino, que chegou no final de fevereiro, assumiu a sua titularidade. Já no primeiro jogo, deu uma assistência, se eu não me engano foi contra o Santos, né? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aqui. E é um jogador, né, que veio da Europa, um jogador super experiente, acabou, então, pegando a vaga do jogador. Mas é um ótimo jogador, ele sempre entra no Corinthians nos jogos e é um atleta que toda vez que o Corinthians precisar, vai estar ali. Outros jogadores também que o Corinthians está aí perto de estender no caso, o vínculo aí, é o Maicon. Tem muitos jogadores que o Corinthians já está tentando fazer renovação para segurar. O único jogador que pode sair do Corinthians atualmente, em breve, é o Thales Magno. Vale ressaltar que ele tem um contrato com o New York City dos Estados Unidos. Ele vem jogando muito, provavelmente o time vai querer ele de volta porque ele recuperou seu bom futebol. E para contratar o jogador em definitivo, o Corinthians no mínimo vai ter que embolsar mais de 60 milhões de reais. O Corinthians não tem esse dinheiro para contratar o jogador, né? Só se fazer uma grande loucura, mas eu acho que é impossível, né? E vale ressaltar aí que ia dar um prejuízo muito grande para o Timão. Então, ele vai tentar ficar ainda no Corinthians, tá super feliz no Corinthians. O Corinthians vai tentar de qualquer forma conseguir aí estender então esse empréstimo. Mas assim, contratar o jogador em definitivo eu acho um pouco mais difícil pelos valores que o time está pedindo. A cifra é muito alta. Então o Corinthians vai estar se virando aí no mercado da bola até mesmo para contratar outros jogadores se caso precisar, fechou? Então, o único desfalque aí que pode ter um e-mail à temporada pode ser o Thales Magno, mas aí o Corinthians vai tentar ver o que consegue fazer, fechou? Então, as notícias de hoje foi essa, fiel. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, participe do nosso sorteio, ok? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu o nosso vídeo, né? E até as próximas notícias. Um abraço, fui!